Vida e Saúde já está de volta, que bom que você está aí com a gente. Olha, hoje nós tratamos sobre o assunto do intestino e como ele pode funcionar como um reloginho. Se você perdeu, não esquenta não, você pode entrar lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Tem também o Facebook, tem também Twitter e todas as redes sociais você pode se informar e aprender aqui junto com a gente e os especialistas. E eu tenho aqui comigo o Dr. Vitor Tarini. Ele é educador físico, é também pesquisador e vai tratar de um assunto assim muito atual, que é a síndrome metabólica, que é caracterizada, doutor, por fatores de riscos para doenças cardiovasculares, vasculares e diabetes. Doutor, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. E eu queria que você me falasse o que leva a essa síndrome. Teru, essa síndrome, ela recebe esse rótulo não de muito tempo, mas é um quadro que nos acompanha de muito tempo, né? É caracterizada... Uma doença velha com nome novo. Isso, exatamente. Essa síndrome é o rótulo que a gente dá para um conjunto de sinais e sintomas que são muito comuns e que, a maioria das vezes, as pessoas não dão muita importância e deixam para tratar disso quando o quadro já fica mais grave, né? Então, a hiperglicemia, que é o pré-diabetes, né? Quando a pessoa tem no exame de jejum, né, da dosagem da glicemia de jejum, ela vai fazer um exame de sangue e aí então é detectado ali uma quantidade de glicose assim, acima de 100 miligramas por decilitro de sangue. Isso é hiperglicemia, é um pré-diabetes. Aí soma-se a isso aquela obesidade central, aquela obesidade abdominal, né, que as pessoas normalmente escondem com uma roupinha um pouco mais larga. Uma gordurinha maior aqui, né? Isso, todo mundo quer tirar, né, mas não tem jeito, ela sempre persiste ali. Então, a medida da cintura para a mulher superior a 88 centímetros da circunferência da cintura, e no caso do homem, maior do que 102, então a gente chama isso de obesidade central, e é um outro fator que, associado, né, à hiperglicemia, né, vai contribuir para o caminho para a síndrome metabólica. Aí tem também o colesterol, né, o HDL, que é aquele colesterol bom, que o cardiologista sempre pede para a gente mudar os hábitos alimentares e fazer atividade física para tentar aumentar o HDL. O HDL baixo também é um fator de agravamento. Para o homem abaixo de 40, para a mulher abaixo de 50. É interessante que esses índices, eles mudam com os tempos também. O índice de glicemia, Sim. por exemplo, era considerado normal antes, era um outro nível. Hoje é considerado 100. Isso. Quer dizer... na verdade, a medicina, com essas medidas, ela tenta chamar a atenção do indivíduo, da população em geral, para procurar se cuidar um pouco antes, não deixar o quadro acelerar e ir tratar disso quando ele já estiver numa situação mais grave, né? As consequências do diabetes, nós sabemos muito bem, são todas gravíssimas, mas o diabetes é uma doença tratável. E quando tratável, tratada, controlada, a pessoa tem uma vida normal, né? Agora, doutor, eu estou entendendo aqui que a síndrome metabólica, ela não é só quando o indivíduo já tem diabetes, ela tem que ter um ou mais fator, o sobrepeso, por exemplo, ela tem que estar associada a 2 ou 3 fatores. Isso mesmo, Teru. Olha, o diabetes isoladamente não caracteriza a síndrome metabólica. E é o que vem antes da doença propriamente dita ou não? O pré-diabético, aquela pessoa que está no limite do colesterol? Isso. Veja, olha, normalmente a pessoa não consegue manifestar um único sintoma isoladamente, exceto se a doença tem uma característica mais genética, né? Tá. Por exemplo, o diabetes do tipo 1 não tem nada a ver com isso, né? Aquele diabetes adquirido, né? Geralmente uma pessoa a partir dos 40 anos de idade, se ela não policia os hábitos alimentares e tal, ela pode começar a desenvolver. Mas tem que estar associado, para ser síndrome metabólica, a Organização Mundial de Saúde leva em consideração a soma de mais de 4 fatores, que seria o diabetes, a obesidade central, com aumento da circunferência abdominal, a hipertensão arterial sistêmica, esse é um fator que... muito importante também, e a deslipidemia. Chama-se deslipidemia o aumento dos triglicérides, a gordura no sangue. Se ela passar de 150 miligramas por decilitro, aí você tem uma deslipidemia, né? É o que se chama de hipercolesterolemia, o aumento dos níveis das gorduras totais no sangue. Doutor, eu tenho 2 perguntas. A primeira é a questão da hipertensão, que você deu uma rápida passada. Eu gostaria que o senhor explicasse. Você estava me dizendo aqui no intervalo que não precisa ser uma hipertensão muito exagerada. Verdade, verdade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem reajustado esses valores um pouquinho mais para baixo, para chamar a atenção da população, para cada vez mais cedo a pessoa começar a se cuidar,
não é? Porque a prevenção é muito melhor do que o tratamento. Com certeza. Tá certo? Então, olha só, valores de pressão arterial que estejam iguais ou superiores a 130 milímetros de mercúrio por 85 milímetros de mercúrio, que seria o 13 por 8,5. O famoso 13 por 8. Isso, aquilo que a gente até ficava tranquilo, não, tá normal, né? O normal é abaixo de 120, seria o 12 por 79, 12 por 8, né? Esse que é considerado uma pressão baixa, né? As pessoas falam, não, essa daí é baixa, normal essa é a baixa. pressão normal, exatamente. Essa daí é a boa. É onde os níveis estão dentro daquilo que a gente espera como normais. Doutor, agora eu queria que você me dissesse o seguinte, quando é que eu preciso me preocupar? O telespectador está assistindo e falando, nossa, a minha pressão está alterada, eu estou um pouquinho acima do peso. Quais são os fatores de risco e como que eu consigo definir se eu estou já na linha da síndrome metabólica? Olha, Teru, muito importante a tua pergunta, porque ninguém está livre de desenvolver uma síndrome metabólica. Sendo assim, como não existe um grupo de risco, né? Mas você pode se incluir, né, dentro daquele grupo de pessoas que estão com uma maior tendência a desenvolver a síndrome metabólica, se você for sedentário e se você tiver hábitos alimentares desregrados. Então, basta... É o que a gente mais vê hoje, infelizmente, doutor. Infelizmente. Então, a pessoa que gosta de frituras, de gorduras saturadas, assim, o doutor Ricardo ainda há pouco falou bem, essa pessoa que tem hábito de procurar sempre os fast foods, né, a comida industrializada, ela está mais sujeita, está mais exposta a desenvolver a obesidade, né? E associado a isso, a falta da prática da atividade física, né? A pessoa sedentária, aquela que gosta de um sofazinho, uma televisão, filme é muito bom, eu adoro filme, viu? Mas a gente não pode esquecer que a modernidade nos trouxe um conforto que ele é preocupante, porque a gente não faz mais nada. Né? Não dá, né, gente? O câmbio dos veículos é automático, a televisão tem controle remoto, tudo isso é maravilhoso. Mas nós não podemos deixar esse máquina, conforto, essa engrenagem, exatamente, tomar conta das nossas vidas. A gente tem que se mexer, tem que fazer exercício. Doutor, olha, o doutor Vitor, ele é pesquisador, então ele está bastante antenado aí o que acontece na prática mesmo, com a pesquisa. Doutor, como é que a gente consegue mudar, sair daí desse destino, reverter esse quadro de que todo mundo está sujeito à síndrome metabólica? Ok. A síndrome metabólica é um quadro grave, mas é facilmente tratado. Veja, se a pessoa mudar os hábitos alimentares, e isso precisa estar relacionado aí com um profissional da área da nutrição, um nutricionista precisa te orientar para fazer as escolhas certas, né? E um profissional de educação física para orientação da prática da atividade física. É uma mudança muito simples, ela requer determinação, porque quebra, né, hábitos assim que estão às vezes até relacionados à nossa vida social, né? Olha, minha família adora comer pizza, né? Então é um encontro, é um momento de descontração social, que ocorre semanalmente. Né? Você não precisa parar de visitar os seus familiares porque eles comem pizza, basta que você não coma tanto, né? Se limite aí a 1, 2 fatias de pizza, né? A prática da atividade física, olha, não precisa ir para a academia e ficar 2 horas lá dentro. Se você fizer 30 minutos diários de atividades físicas ao ar livre, né, tomando sol, que é tão importante para fixar a vitamina D, né, você vai estar livre disso. E o tratamento da síndrome metabólica, para a pessoa que já tem o quadro, esse é determinante, que ele procure um nutricionista, né, naturalmente um médico para avaliar, né, a extensão desse quadro e a melhor forma de iniciar a prática da atividade física junto com um profissional de educação física. Tá certo. Doutor, muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Esse é o Vida e Saúde, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, a gente vai falar sobre proteína ideal para você. Também vamos apresentar várias receitas de shake facílimos para que você faça e ainda perca peso. Não se esqueça, se você precisa fazer mudanças na sua vida, não tem coragem, não tem força, Deus pode, Ele quer te ajudar. Segundo Filipenses 2,13, ele diz lá que é Ele que coloca em você tanto o querer como o efetuar. Confie nisso. A gente deseja o melhor para você, um abraço e até amanhã às 4h30 da tarde. Tchau!